Bom dia, vascaíno. Se você é aquele torcedor que acha que tá tudo bem, que o pessoal tá perseguindo demais, deixa o Pedrinho trabalhar, tá tudo ótimo, tá tudo muito bom, as contratações, tem jogadores maravilhosos, tem jogadores ruins, também tadinho, ele não tem dinheiro, e se você pensa assim, e você pensa que o Verratti não precisa de um reserva, que o Verratti, do jeito que tá bom, o elenco tá bom, precisa contratar ninguém, nem o GB pode ser reserva do Verratti, porque o GB é horrível, tem que vender o GB mesmo, por qualquer valor, por qualquer preço. Se você pensa dessa forma, então esse é o momento para você sair do vídeo. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem entende de Vasco, para quem acredita no Vasco, para quem quer o melhor para o Vasco. Então, se você ficou no vídeo, eu peço para que você já deixe seu like, peço para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Vamos embora para essa notícia que o negócio está fedendo no Vasco. Bom dia, vascaíno. Meu nome é André Luiz, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o nosso programa da manhã, Café do Gigante. Seu vídeo de toda manhã, às 8 horas da manhã sempre, de segunda a sexta, aqui no canal Gigante Vascaíno. Olha só, essa história começa pelo seguinte, né? Todo mundo sabe da história do GB já, não vou ficar repetindo a história aqui, que o Vasco ia vender ele, e barato, lá para o Fenerbahçe, né? 1,5 milhão de euros somente, né? O Lloyd custou 1,5 milhão. O Vasco vendeu o GB para o Fenerbahçe por 1,5 milhão, e aí o Fenerbahçe recusou por causa do garoto do joelho, o garoto voltou para o Rio de Janeiro, os médicos do Vasco falaram que estava bem, tá tudo bem, e aí o Vasco colocou ele treinando em separado, botou ele para treinar à parte. E aí, de repente, alguém lembrou e falou assim, olha só, ele tem idade para sub-20 ainda, ele tem mais um ano de sub-20. Ah, é? Ah, então coloca ele lá no sub-20. Uma coisa assim absurda, o Vasco não sabe nem quando o atleta nasceu, né? Botou o cara treinando em separado, ou seja, o GB não servia para o elenco principal do Vasco. Naquele momento, servia para jogar no Fenerbahçe, para disputar Champions, mas não servia para jogar no maravilhoso elenco do Vasco, que os caras achavam e acham, né? Que é o 8º melhor elenco do futebol brasileiro, dito pelo presidente Pedrinho. Bem, essas avaliações botaram o GB treinando separado, junto com o Capasso, com o Riquelme, com esse pessoal que está marginalizado no clube. Alguém lembrou que o cara tinha mais um ano de sub-20, então coloca ele para jogar no sub-20. Bem, o GB vem arrebentando no sub-20, vem fazendo gol em todos os jogos, e ontem o Vasco pegou o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e deu de 4-1 no São Paulo. O GB fez gol, o GB deu 2 assistências para gol, uma de fora da área, uma metida em diagonal para o cara vir por trás do zagueiro, um passe maravilhoso, a outra na intermediária, ele enfia a bola na entrada da área na meia-lua para o Bruno Lopes entrar rasgando. Olha, uma partida maravilhosa. Teve um gol dele que ele pega a bola dentro da área, de costa, toca entre 2 zagueiros, bate, a bola vai no ângulo, golaço. O cara está arrebentando, mostrando que sabe jogar futebol, que sabe jogar fora da área, que é um centroavante moderno, goleador. Por que esse cara não faz parte do profissional do Vasco? Não estou falando para ele ser titular do Vasco, não estou falando para ele que ele vai barrar o Verratti, mas a gente sabe que o Verratti tem muita dificuldade em jogar futebol. O Verratti é um centroavante maravilhoso, espetacular, goleador. Ele é um cara da conclusão, é um matador. É o cara que faz gol com um toque só. Eu acho que eu não vi ainda, não tenho recordações do Verratti fazer gol com 2 toques na bola. Realmente não lembro. Ou é a cabeçada direto ou ele bate de primeira. E ele consegue acertar a casinha, ele faz gol. O índice dele é muito alto, ele é espetacular dentro da área. Quando você precisa de um centroavante para sair da área, para fazer o jogo, você não tem o Verratti. No jogo mesmo contra o Lanús. No jogo contra o Lanús, o Verratti tinha 2 zagueiros colados nele o tempo todo, que quando ele saía da área, dava espaço para ele. Quando ele entrava na área, os caras fechavam em cima dele. Porque já conhecem ele, sabe que ele fora da área, ele é caneleiro. Ele não consegue jogar futebol. E aí, você precisa de um cara que se movimente mais dentro da área. De repente, até para mudar o esquema, você está num 4-2 com 2 atacantes, você precisa de um atacante que saiba flutuar, faça aqui, faça ali. E às vezes você precisa jogar com 2 atacantes que tenham mobilidade. Vai ter jogo que vai ser interessante você ter o Ryan e mais um coleguinha que saiba jogar futebol. Para que os 2 possam sair da área, para que você possa confundir a marcação, para que uma hora um penetre e o outro saia, os 2 possam enfiar a bola um para o outro. Coisa que com o Verratti você não tem esse tipo de jogada. Com o Verratti, você vai continuar chegando na lateral, cruzando a bola para o Verratti fazer gol. É só isso que você vai ter.
E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que nem todo jogo vai poder ser assim. Tem jogo que você precisa de ter jogo, de ter futebol, precisa de ter centroavantes que saibam jogar. De repente você pode ter o Verratti mais um que saiba jogar. Por que o GB não pode fazer parte dos profissionais do Vasco? Por que esse menino está lá fedendo a peixe lá no Sub-20? Fedendo a peixe não, porque ele é titular absoluto do Sub-20, é goleador do Campeonato Brasileiro do Sub-20, está super bem no time, super à vontade, é a estrela do time, é o GB. Mas esse cara no Vasco não tem chances no profissional. Eu acho isso assim muito esquisito, é uma sabotagem. Entender que o Vasco, há um mês e meio atrás, botou o cara para treinar em separado. Por que isso? Será que ninguém no Vasco vai explicar um negócio desse? Será que não vai ter um repórter vascaíno que vai fazer esse tipo de pergunta? Por que o GB não é aproveitado? Por que o GB foi afastado quando ele estava entre os profissionais, quando se achava que ele não tinha mais idade para o Sub-20? Por quê? Você pega um jogador Sub-20 e bota ele afastado, se o cara tem idade para jogar no Sub-20, não faz o mínimo sentido, senão que não sabiam que ele tinha idade para Sub-20. O departamento de futebol do Vasco ele é muito frágil, ele é muito fraco, muito mal gerenciado, a gestão é horrorosa. Então alguém tem que explicar. Eu acho que não tem um jornalista que possa chegar e perguntar isso para o Marcelo Santana, perguntar para o Carille na coletiva: Carille, qual o problema com o GB? O GB não faz parte dos seus planos? Você não tem intenção de usar o GB? O GB nunca fica no banco, o GB nunca sobe, o GB está arrebentando na base, você prefere jogar com o Alex Teixeira? É isso mesmo, Carille? É o seu gosto é o Alex Teixeira e não o GB? Porque se for isso, tem que mandar o Carille embora, pô. Tem muita coisa errada no Vasco, tem muita coisa esquisita no Vasco. Muitas coisas estranhas acontecem com o Vasco. Esse Lloyd Augusto é a coisa mais estranha que está acontecendo no Vasco nos últimos anos. Alguém tem que investigar isso aí, o que está acontecendo. Tem algumas denúncias rolando aí na internet sobre essa história aí da contratação do Lloyd Augusto, mas também quem está fazendo a denúncia também não é muito confiável, então não vou nem trazer essa história aqui. Mas tem histórias acontecendo aí, cara. Isso aí tem que ser cavucado. A imprensa vascaína, os caras que são jornalistas vascaínos, tem que averiguar essa história, tem que pesquisar essa história e denunciar, cara. Porque isso é uma vergonha que estão fazendo, estão sabotando esse menino. O GB está sendo sabotado no Vasco. Por quê? Qual é o problema dele? É o empresário dele? Porque ele é da empresa do Carlos Leite. Então é uma rixa com o Carlos Leite. Por causa do Carlos Leite, o Vasco vai se prejudicar e vai perder um ativo, vai vender por 1,5 milhão, vai vender por qualquer valor. Tem que se livrar dos jogadores do Carlos Leite. É o quê? Revanchismo? É politicagem? Atrapalhando o Vasco. Então você não contrata jogador de qualidade, e jogador de qualidade você está com revanchismo por causa do empresário, do cara que você não gosta, que foi um cara que apoiou o Eurico e tal. É isso? Que apoiou o Campelo, né? É por causa disso que você não quer. É isso, cara. É um pensamento muito pequenininho, né? Porque se é isso, o cara hoje, o cara é empresário de jogadores. O cara tem jogador em tudo quanto é lugar, cara. Tá bom que numa época no Vasco ele mandava, desmandava, o Carlos Leite era o dono do futebol do Vasco, mas não é mais hoje. Isso passou, cara. O Vasco hoje é uma outra história. Por que fica levantando esses fantasmas? É pessoal. Tu vê que o problema é pessoal. E não é com o Pedrinho, não. É com os caras da Sempre Vasco. Com os políticos da Sempre Vasco que estão lá por trás. Porque o Pedrinho, ele era da Sempre Vasco, ele fundou lá a chapa, mas ele ficava meio de fora. Ele era comentarista do Sport TV. Não estava tão infiltrado na política. Agora, esses caras que vivem lá, que estão sempre querendo o poder do Vasco para se usar o Vasco a favor deles. Porque é isso que esses caras fazem. Os caras usam o Vasco a favor deles. Tem esses probleminhas, essas políticas aí. Olha, abrir o olho, tentar descobrir essa história do Lloyd, tentar descobrir a história do GB. Por que o GB não está no profissional do Vasco? Eu não posso botar os lances aqui, que tem direitos autorais. Queria muito, mas eu não posso botar. Porque foi da Sport TV, foi da Vasco TV, e esses caras bloqueiam até o canal. Eu posso até perder o canal se ficar botando os troços e tomar direitos autorais. Então, é o tal do strike. Não vou colocar, não sei como é que funciona, não vou fazer isso. Ok, regra é regra, é a lei, eu não posso botar, eu não sou o produtor do conteúdo, a imagem de terceiros, tá ok, tá dentro da lei, eu vou respeitar. Eu procuro sempre respeitar as leis, pelo menos as que eu conheço, né? Então, se eu tiver algum dia de respeitando alguma lei, com certeza, que eu desconhecia. Mas eu tento usar sempre o bom senso. Né? E nesse ponto eu sei que é lei que eu não pode usar, então não vou usar. Mas quem quiser, vai no site do GE, ge.com, e vai lá e vê goleada do Vasco contra o São Paulo 4-1 e vê os melhores momentos. Tem lá um vídeo. Melhores momentos da goleada do Vasco. Você vai ver
o GB jogando. Os lances do GB nos melhores momentos. Aí você me diz se esse cara não tem vaga na profissão. Não estou falando para ele ser titular do Vasco. Não é isso. Repara, galera, o que eu estou falando. Eu estou falando que esse cara não tem vaga no elenco profissional do Vasco. Você acha que ele não seria uma opção no elenco do Vasco? Eu acho que é uma coisa... Para mim, isso é um absurdo, cara. Porque o Vasco sempre teve jogadores da base, centroavantes da base, que explodiram e vieram para dentro do profissional. Pô, o maior deles, Roberto Dinamite, depois Romário, depois Edmundo, falando para o Vasco, né? Maior deles para o Vasco. Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, quem mais? Jardel, deixa eu ver se eu... Valdir Bigode, pô, um monte deles, né? Antes do Roberto também teve gente. Cara, e todos eles vieram da base do Vasco. Agora a base do Vasco produz um jogadorzaço. O GB é um jogadorzaço. O que está acontecendo? Por que esse cara não senta no banco, pelo menos? Não pode virar opção. Se o cara botar o Alex Teixeira, às vezes ele está começando o jogo com o Ryan. O Verratti estava morto. O Verratti tinha que sair no jogo do Lanús. Mas não sai por quê? Porque não tem ninguém para substituir. Vai ver se coloca o GB, tem jogo. O Ryan vai se aproximar mais, o Zuccarello vai conseguir jogar, o Nuno vai conseguir jogar, vai ter jogo. Mas o Vasco não tem algum problema do Vasco com o menino, com o GB. E olha, às vezes que ele entrou no profissional, ele entrou e jogou bem. Mas o Vasco não dá chance pro cara. Esse é o último ano dele na base. O último ano dele na base. Pode contar que essa política suja do Vasco vai perder o GB de graça. Eles não estão nem aí pro GB. E aí, meu amigo, a gente vai ver o GB estourando em outro clube, porque o garoto é bola, o garoto é bom jogador, e vão ficar todo mundo, o GB, né? Aqui no Vasco não fazia nada disso. O garoto jogou uma partida mal e veio um monte de gente. Ele é pereba, ele é calenudo. Não é, ele é bom jogador. Vai assistir os jogos da base. Vai lá no jogo da base, assiste o jogo, né? Eu assisto os jogos da base. Vai lá e assiste. Se você não tem tempo, assiste pelo menos os melhores momentos. Está lá no ge.com. Vai lá e assiste. E depois você vem aqui e me diz, olha, assisti, André, achei ele horrível. Achei que aquele passe que ele deu foi sorte. Aquela virada que ele deu, aquele chute que ele deu, foi sorte. Tudo bem, é a sua opinião. Mas vai lá e assiste para você ver. Tá? Vê e assiste. Comenta o que você acha. Comenta se você acha que o GB tem que ter uma chance. Não estou falando para ele ser jogador, para ser titular, para ele entrar em todos os jogos. Não, mas eu acho que ele tem que estar dentro do elenco. Ele tem que fazer parte do elenco profissional. Ainda mais um elenco que não tem atacante. Nós não temos atacante. Quem é o atacante do Vasco? O Garré já não é atacante, você sabe que não é atacante. O Alex Teixeira é ex-jogador, não é mais nada. O Alex Teixeira não é mais nada, né? Ex-jogador, o Nuno é meia. O Ryan está jogando aberto pela direita ou pela esquerda, mas gosta de jogar na frente, mas também não vai conseguir fazer as duas funções. Você precisa de mais atacantes, de mais jogador. Por que o GB não tem uma oportunidade de estar jogando no profissional, pelo menos treinando como profissional, sendo relacionado, sentando no banco? Por quê? O que está acontecendo? A ordem vem do Carille ou a ordem vem da diretoria? É uma questão. Para mim, estão sabotando o garoto. Esse negócio do meio do início do ano, de colocar ele para treinar em separado, para mim é um mau sinal. É um alerta ligado, e eu acho que é ligado à questão do empresário do GB. Eu acho, mas é só achismo, não estou lá dentro, não sei, não estou acusando ninguém, estou só fazendo uma análise da situação, do meu conhecimento de Vasco. Eu acho que é algum revanchismo, porque não tem outra explicação. O cara arrebenta na base, não tem chance no profissional no último ano dele de base. Se ele estivesse com 15 anos, pô, eu entendia. Mas o cara está no último ano de base, o cara ia ser vendido pro Fenerbahçe. O cara serve para jogar Champions, mas não serve para jogar no Vasco. Pô, o elenco do Vasco é brabo, hein? É brabo. Muito que se pegar o Fenerbahçe, toma de 8. Seu elenco é brabo, o 8º melhor elenco do país. É cada uma, né? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, grande abraço, fica com Deus. Daqui a pouco, 1h da tarde, tem vídeo aqui no canal, o Almoço do Gigante. Até lá, grande abraço. Tchau.